Olá, seja bem-vindo ao nosso portal jurídico Viver Direito. O assunto hoje é a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Estamos no final de 2021, já planejando o próximo ano, e o nosso objetivo é ajudá-lo nesse sonho de passar e conquistar a sua carteira vermelha de advogado. Para falar sobre isso, eu convidei uma amiga advogada, mestre em Direito, que é a doutora Isadora França. Tudo bem? Tudo jóia, Gilbert. Obrigado pelo convite. Acho que é um tema muito importante para a gente tratar, em especial considerando aí o final de ano. A gente já escreve no caderninho as nossas resoluções de ano novo. Eu tenho certeza que para muita gente que está assistindo, passar no AB é a primeira da lista. Para quem começar a se planejar agora, a chance de aprovação é muito grande, né? Com certeza, com certeza. Vamos a algumas dicas práticas. Muita gente acha que o exame de ordem é um bicho de 7 cabeças, é um obstáculo intransponível. E não é verdade, né? Apesar de uma reprovação elevada, aqueles que continuam se esforçando e tentando alcançar a aprovação, passam, né? Como é que você vê isso? Eu acho que a perseverança é essencial. E é importante também que a gente tenha repescagem, né? Exatamente. Então, é mais um estímulo para a pessoa que está estudando. Eventualmente, o maior índice de reprovação é na segunda fase, que muitas vezes a pessoa erra a peça. Esse é o problema maior da reprovação. Mas você tem uma segunda chance. Então, o que a OAB está falando para vocês? Não desistam. Continuem estudando. E essa é uma mudança muito boa, porque os mais novos talvez não lembrem ou não saibam, mas antigamente você era aprovado na primeira fase, se reprovado na segunda, tinha que fazer tudo de novo. E agora você tem uma segunda chance de ser aprovado na prova discursiva, o que ajuda muito, né? Mas vamos pensar em dicas práticas para ajudar quem tem esse objetivo para 2022. Perfeito. Eu acho que a dica mais importante é você estudar. Jura? Sim, estudar, mas estudar com planejamento, estudar de forma estratégica. Você não necessariamente precisa cobrir o conteúdo todo, se você não tiver tempo hábil para isso. Se você começar agora, provavelmente você vai conseguir cobrir tudo. Mas se você não tiver tempo hábil, você pode elencar matérias estratégicas, matérias que têm um conteúdo menor e que são mais cobradas. Eu acho que isso é muito importante quando você for se programar para estudar. Você estudar de forma estratégica, de forma inteligente. Com certeza, essa é a palavra-chave, né? Você não precisa agora pegar toda a doutrina das matérias e tentar se debruçar sobre todo o conteúdo. São 17 matérias e, obviamente, você não tem a necessidade de estudar todo esse conteúdo. Mas é preciso, de forma estratégica, pensar o melhor caminho para conseguir essa aprovação. Lembrando que na primeira fase só precisa metade das questões e é algo bastante possível, né? Sim, o ideal, lógico, é que você saiba o máximo possível. Mas não é uma prova de concurso. Exatamente. Não tem uma errada dando uma certa. E a competição é só com você, né? Não há um adversário competindo. Exatamente. O maior competidor aí é você com você mesmo. Então, se você estudar de forma estratégica, você consegue, às vezes, já direcionando, isso é muito importante também, para a segunda fase. Exatamente. Às vezes você já se dedica à quantidade de estudo que você vai ter na primeira fase para a matéria que você vai fazer na segunda fase. Então você já consegue já ir se planejando para aquela segunda fase, porque a matéria é a mesma. Só que você vai usar ela de forma diferente. No primeiro momento é questão de múltipla escolha, e depois você vai fazer as questões discursivas e a peça. Exatamente. Pensando assim, a pessoa vai fazer a peça na área penal. Ela necessariamente tem que estudar processo penal e direito penal. Só aí ela já cobre um conteúdo grande para a primeira fase. Exatamente. Acrescenta um bom estudo em ética profissional e mais algumas matérias, você já começa a encaminhar a sua aprovação, né? Mas conta, o que funcionou para você? O que você acha que funcionou e que pode servir para quem está assistindo? O que funcionou para mim foram duas coisas. Primeira, fazer prova antiga. Fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício. Não necessariamente eu estudei, por exemplo, vou dar um exemplo real, eu quase não estudei tributário. Quase não estudei tributário.
Mas é porque na minha época tinham apenas 5 questões de tributário, a matéria era muito grande, não ia conseguir cobrir tudo. Eu falei, eu não vou ter tempo de estudar tributário, mas eu vou fazer o máximo de questões de tributário possível. Porque você também já conhece um pouco da matéria, né? Você está fazendo o exame de ordem, você já passou por algumas matérias da faculdade. Então foi mais para relembrar, e com o exercício eu consegui gabaritar a prova de tributário. Eu acertei todas as 5 questões sem ter necessariamente estudado da mesma forma que eu me dediquei a administrativo, que foi o segundo ponto, que foi a segunda coisa que funcionou para mim, que foi direcionar o meu estudo da segunda fase, já na primeira fase. Então eu já sabia que eu ia fazer administrativo, eu já tinha uma afinidade com a matéria. E a minha dica é, não necessariamente, pode ser que a segunda fase você escolha fazer em uma matéria que não é a matéria que você vai seguir, necessariamente. Né? Você pode se especializar em penal muito, né? E você pode fazer em administrativo, ou vice-versa. O que importa é que você tenha esse pensamento estratégico, você conheça as peças, você veja quais matérias ali você tem mais afinidade. Às vezes, mas eu quero advogar em direito penal, mas hoje eu estou estagiando aqui com civil e eu conheço todas as peças, mas eu gosto muito de penal, eu queria muito fazer em penal. Faça em civil. Não tem problema. Não vai aparecer na sua carteirinha lá, só pode advogar em direito civil. Não vai aparecer isso, pode ficar tranquilo. Então, use essa estratégia também, quando você for estudar para a primeira fase e quando você for decidir qual que você vai fazer na segunda fase. Não precisa ser necessariamente a matéria que você mais ama. Geralmente é melhor porque a gente tem mais afinidade. Com certeza. Geralmente. Mas, às vezes, se você pensar estrategicamente, olha as últimas provas, vê quais foram as peças cobradas. Porque, às vezes, você pega uma matéria muito complexa, ou que você gosta, mas, às vezes, não faz tantas peças, e você acaba errando a peça. E se você errar a peça, você não passa. E essa questão que você falou também de estudar com base nas provas antigas. Aquele estudante que trabalha com questões, ao invés de trabalhar com a doutrina e com a teoria, eu acho que sai muito à frente, é uma técnica que pode funcionar para muitos colegas. É você estudar com base nas questões, tentando entender por que está certo, por que está errado e aproveitando para revisar o texto legal. Porque o exame de ordem na primeira fase é basicamente o texto da lei. Se você conhece os principais artigos da Constituição, se você conhece artigos centrais de determinadas disciplinas, facilita muito para conseguir também ter esse resultado, né? Com certeza. Com certeza, isso para mim é fundamental. Pega todos os exames de ordem para trás e faz assim, como se fosse um simulado mesmo. Você vai pegar um sábado ou um dia que você possa ir para alguma biblioteca e você vai pegar um horário fixo, acho que são 4 horas, na minha época, quando eu fiz, foram 4 horas, você vai pegar ali as 4 horas, vai fazer a prova sem interrupções, sem parar para olhar no celular, como se fosse o simulado da prova mesmo. E você faz 2, 3, 4... pode ficar tranquilo que a sua chance de aprovação vai subir muito. Com certeza. E uma coisa que é legal falar também é o seguinte, muitos estudantes de direito têm dificuldade para começar a estudar. As pessoas, eu escutava isso muito na faculdade, a pessoa fala, vixe, está chegando o exame de ordem, a gente tem que estudar, mas não estudava. E aí entra a questão do hábito, né? Você começar a estudar e construir esse hábito, o formato de questões é interessante. Se você estabelece, vou fazer 10 questões por dia, você já começa a estudar. Dali você multiplica para 15, para 20. Você vai aumentando a quantidade de questões, por exemplo, aumentando a carga de estudo e com certeza chega muito mais preparado para conseguir essa aprovação, né? Ah, com certeza. Concordo plenamente. Quando a gente vai falar de metas, é importante que a gente estabeleça metas factíveis. Porque às vezes a gente coloca uma meta, por exemplo, não, eu vou fazer 100 questões hoje. Mas você ainda não está com afinidade com a matéria, você não tem esse hábito, você provavelmente não vai fazer essas questões. E ainda vai se frustrar, né? Você vai criar uma meta que você não vai conseguir cumprir. Então, começa com 10, começa com uma matéria. Depois você vai aumentando. E isso vai te dando ânimo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de escrever as minhas metas em papel. Então, eu escrevo essas metas no papel. E quando eu termino, quando eu concluo aquela tarefa, eu passo um ok, assim, eu faço um risquinho, aquilo me dá uma sensação tão boa. Só que você tem que começar
pequeno, senão você não pode abocanhar algo maior do que você consegue morder, senão você vai se frustrar. Então, comece devagar, mas comece. Comece com 10 folhas, comece com 10 questões, comece com 10 minutos e vai evoluindo. O negócio é só você não desanimar, não parar. Hoje não deu? Tudo bem. Amanhã eu compenso, vai dar certo. Pensamento positivo também é muito importante. Importante controlar o emocional também, porque muitas vezes a pessoa traça uma meta que ela não consegue cumprir, se frustra, começa a perder a confiança nos estudos, chega na prova sem confiança. Tudo isso gera um ciclo negativo para ela, né? Perfeito. E quando você fala em metas, para quem está nos assistindo, é interessante pensar naquela meta SMART, que vem do inglês, né? A meta que é específica, a meta que é mensurável, que tem um tempo certo definível. Tudo isso faz diferença. Porque se você fala, ano que vem eu vou estudar mais. O que é estudar mais? Qual é o critério? Você vai estudar mais quando? Por exemplo, eu estudarei 1 hora por dia, 5 dias por semana. Essa é uma meta específica. Eu vou estudar o quê? Tudo isso faz diferença. E uma outra dica que eu dou, nós não somos propriamente concurseiros, somos advogados, mas a gente acompanha e conversa com muitos profissionais que passaram por concurso, e acho que várias dicas que se dá para o público concurseiro vale para quem está se preparando para o exame de ordem. Por exemplo, se você estuda só uma matéria o dia inteiro, o cérebro não consegue mais acompanhar, chega uma hora que cansa. Muitos concurseiros trabalham com alternância, estuda meia hora de uma matéria, meia hora de outra, meia hora de outro. Outra dica, deixar o material preparado para o dia seguinte. Então você no dia seguinte já sabe, amanhã eu vou fazer 10 questões de direito constitucional. Já está separado, é só sentar e fazer. Isso é muito importante. Tudo isso facilita, né? É a questão do hábito de estudo, né? E sobre essa alternância, o ideal é que você comece, às vezes, com as matérias mais densas, mais pesadas. Você comece o dia com as matérias mais pesadas. Então você pode, por exemplo, vou começar com direito constitucional, que é uma matéria um pouco mais densa, que tem um pouco mais de conteúdo. Depois eu vou para ética, que é uma matéria um pouco menor, é mais leitura de legislação, questões. Então você vai mesclando, mas o importante é você começar com uma mais densa e vai intercalando, que aí você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Exato. E uma última dica que eu deixaria é a questão do material. Tem muita gente que busca comprar vários materiais, vários cursos, e no final não consegue assistir, não consegue acompanhar. Se você tiver um bom material, que você confia, um bom livro, um bom curso online, algo que te dê a confiança de que ali você tem o que precisa, investe nele. Se dedica àquele conteúdo que você se preparou, que a chance de aprovação aumenta. Você tem mais alguma dica para a gente encerrar e deixar essa ajuda para os nossos colegas? Confie em você. Você fez aí 4, 5, às vezes 6 anos de curso. Você já viu essas matérias em algum momento da sua vida. Então você não tem só 2 meses, 1 mês para se preparar. Você já estudou isso em algum momento. Pode ser que alguma coisa tenha ficado mais, outra menos, é lógico. A gente se especializa, a gente tem matérias que a gente tem mais afinidade, mas confie em você. Você se preparou os últimos anos da sua vida para isso. Mas eu não estou falando isso para você ficar nervoso, para você ficar ansioso. Isso é para você ver que você está preparado. Você só precisa de uma dica, de um ajuste fino, umas técnicas, sabe? Com isso você vai conseguir a sua aprovação. Mas você não está começando do zero. Você já estudou para isso. Você vai se lembrar das coisas conforme você for estudando. Então a minha dica é essa. Você já está se preparando há um tempo. Vai dar certo. Confie em você mesmo. Confie em você e depois volta aqui para contar sobre a sua aprovação. E se você tem outras dicas também para ajudar os colegas, coloca aqui embaixo, comenta e vamos juntos em busca dessa aprovação. Um abraço e sucesso! Até logo!